Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Vamos compartilhar mais uma palavra do Senhor nosso Deus, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Nós vamos fazer uma leitura, por enquanto, de 2 versículos apenas, o verso 3 e o verso 4 do capítulo 3. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Pai Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te louvar pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a tua palavra. E pedir ao Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que essa palavra venha encontrar guarida nos corações, venha encontrar nos corações terra fértil, Pai, onde produza a 30, a 60 e a 100 por um. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o Senhor abençoe cada pessoa que entrar em contato com esse conteúdo, com essa ministração, com essa mensagem, em um nome poderoso e bendito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, antes de iniciarmos a ministração, como sempre, lembrando você que coopere conosco na proclamação do Evangelho. Não estou falando aqui de dinheiro, estou falando para você cooperar conosco, curtindo esse vídeo. Se no final você não gostou, você descurte, não tem problema nenhum, né? Mas curta o vídeo, faça um comentário, coloca ali a paz do Senhor Jesus, um gostei, foi bom. Se você não gostou também, fala que você não gostou, não tem problema nenhum, mas comente. Além disso, se você puder compartilhar com outra pessoa, mandar o link desse vídeo para um amigo, para uma amiga, para um familiar, ou mesmo postar nas suas redes sociais, não é? Isso é muito importante. Se além de tudo isso, você puder se inscrever no canal, melhor ainda. Quando você faz isso, você coopera conosco na proclamação do Evangelho, para que a plataforma entregue esse vídeo a mais e mais pessoas, não é? Então é isso. Bom, o texto aqui de Atos dos Apóstolos conta um período, um episódio, em que Pedro e João estavam indo ao templo para orar. E, irmão, se tem algo que é indispensável na vida do crente, é a oração. Jesus nos ensina sobre oração privada, de você entrar no quarto, fechar a porta e falar com o seu pai que está em secreto, e seu pai que está em secreto vai ouvir a sua oração e vai te atender. Essa é uma das maneiras de orar. Agora, sempre que orar eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir para um lugar secreto e orar em secreto. Não, existe oração pública também. Sobretudo aquilo que você vai pedir alguma coisa, não é? Sobretudo para você, essa oração deve ser do quarto. Você não vai fazer ela publicamente, oh Deus, eu quero um carro e tal, para ver se alguém fica sensibilizado e queira te dar um carro. Não, essa oração é aquela oração que você faz no secreto. Não é? Vamos supor que você está passando um perrengue aí na sua vida, está precisando de pôr em dia o seu aluguel que está atrasado. Essa oração não é a pública, é a oração que você vai lá dentro do seu quarto e você e Deus, você abre o coração, Senhor, abre a porta, Senhor, abre as portas, me dá condições de trabalhar e trabalhando, manter a minha família, manter a minha casa e tal. Então Jesus nos ensina sobre a oração privada, sobre essa oração particular, sobre essa oração que mais ninguém precisa saber o que está acontecendo, a não ser você e Deus. E aí, irmãos, essa oração ela é fantástica, porque quando você alcança o resultado que você buscou a Deus, você fica enormemente agradecido, porque não foi uma oração pública, não foi uma oração que todo mundo ficou sabendo, mas foi uma oração que você fez em secreto ao seu Pai que está em secreto e Ele te abençoa. Eu vou aproveitar essa oportunidade para contar uma experiência minha, na época que eu estava estudando, eu estava no seminário, e eu orava a Deus para que Deus me desse condições de comprar livros, né? E livros sempre, assim, para quem ganha pouco, sempre foi caro. Né? E para quem está estudante, então, ainda na época de seminário e tal, era mais difícil ainda. E eu orava a Deus, Senhor, me dá condições de formar a minha biblioteca, de ter o meu material para eu poder estudar, porque no seminário lá tinha uma biblioteca muito boa mesmo. Só que, por exemplo, você ia fazer um trabalho, por exemplo, né? Aí você tinha que esperar, um pegou aquele livro, o outro pegou o outro pegou, aí você tinha que esperar que o pessoal devolver para você pegar e poder estudar, e daí por diante. E aí eu lembro que eu estava orando a Deus, isso em secreto, aquela oração em secreto. Eu no meu quarto lá, com a porta fechada, só eu e Deus lá, Senhor,
me dê condições de comprar livros. Abra as portas para que eu compre livros, Senhor meu Deus, para que eu possa formar a minha biblioteca. E aí eu fui chamado para ministrar numa igreja batista. O pastor não estava na igreja no dia, ele tinha tido um outro compromisso num outro local, e ele perguntou se eu poderia ministrar na igreja dele. Eu fui, ministrei na igreja dele, acabou o culto, eu estava me dirigindo para o ponto do ônibus, né, para eu pegar o ônibus, para voltar para casa. E uma das pessoas que visitou a igreja, ou seja, não era um membro da igreja, uma pessoa de uma outra igreja que porventura foi na igreja naquele dia, foi me acompanhando, né, até o ponto do ônibus com mais uma outra pessoa e tal. E quando chegamos mais ou menos no meio do caminho, ele virou para mim, ele enfiou a mão no bolso e falou: meu irmão, pega isso aqui. E eu peguei. E ele falou comigo assim: olha, isso aqui é para você comprar livros. Não é para outra coisa, é para você comprar livros. Ele repetiu 3 vezes isso: olha, isso aqui é para você comprar livros. E eu não tenho o hábito de, quando eu ganho alguma coisa assim, de olhar na hora, na frente da pessoa. Eu peguei, coloquei no bolso, agradeci e ministrei bênção na vida do irmão lá e fui para o ônibus e tal. Eu peguei o ônibus. Quando eu chego em casa e olhei assim, eu sei que eu fui, isso foi no domingo, né? Na segunda-feira eu amanheci lá na livraria evangélica lá e comprei deu para comprar muito livro. Eu não sei te dizer quanto que seria em dinheiro hoje, mas eu sei que era um dinheiro muito bom, talvez uns 4 mil reais, 5 mil reais. Eu sei que eu comprei aquele tudo de livro, não é? Porque eu orei a Deus para Deus me dar condições para comprar livros. Fui convidado para ministrar numa igreja. Naquela igreja vai uma pessoa de fora que não era membro daquela igreja, um visitante que foi lá e tal. E quando eu estou indo embora, ele me aborda no meio do caminho, me coloca alguma coisa na mão e fala aqui: olha, meu irmão, isso aqui é para você comprar livros. Não é para usar com outra coisa, é para comprar livros. Repete 3 vezes. Imagina a alegria que você fica: Deus, o Senhor ouviu a minha oração, Deus, o Senhor me escutou, o Senhor me atendeu. Então essa é a oração que se faz privada. Mas tem oração não que é pública, aquela oração que você faz em favor das autoridades, você ora em favor da igreja como um todo, você ora em favor da cidade, você ora em favor da nação, você ora contra a corrupção do seu país, você ora para que os crentes sejam avivados, sejam despertados para ter uma vida com Deus. Isso é oração pública, é a oração que você faz na igreja, que você faz onde a igreja estiver reunida. E Pedro e João então estavam indo para o templo por volta da oração da hora 9ª, ou seja, 3 horas da tarde. Eles tinham aquele período de oração. E ali, quando eles chegam no templo para orar, exatamente na porta formosa, a porta principal do templo, o templo desse período aqui, foi o templo construído por Herodes o Grande. E segundo os historiadores, era um templo magnífico, era um templo belíssimo, era um templo que a fachada exterior dele era toda revestida de mármore. E ali, quando as pessoas que peregrinavam em direção a Jerusalém para cultuar a Deus naquele local, de longe, via o brilho daquele mármore, o brilho do sol refletido no mármore. Parecia que era uma visão celestial, era uma coisa assim, realmente assim, extraordinária. E Pedro e João estavam indo para o templo na hora 9ª da oração, ou seja, 3 horas da tarde. E ali, exatamente nessa porta, ficava um mendigo, uma pessoa que mendigava. Ele não entrava no culto, no templo. Os aleijados não entravam no templo, não participavam das programações dentro do templo. Só tem um certo ponto que eles iam, não passavam dali. E ele estava na porta formosa, e eles veem Pedro e João, e eles fitam neles os olhos, e pedem uma oferta, pedem uma ajuda, pedem uma esmola, pedem um dinheiro. E aí Pedro e João olham para eles, e aí fita nele, e diz o seguinte: olha para nós, não é? E aquele moço: opa, é hoje que eu vou ganhar uma boa oferta, é hoje que eu vou ganhar. E Pedro e João fala com ele o seguinte: olha, não temos ouro, não temos prata, mas o que temos, isso te damos em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E ajudou aquele moço a se colocar de pé. E aquele moço se pôs de pé e entrou saltitando templo afora. Ele que não podia participar do culto no templo por ser aleijado, por estar restringido ali por causa de uma deficiência física, não é privado daquele acesso, agora liberto. Solto da prisão que o aprisionava ali, ele agora andando, entra saltitando para dentro do templo, glorificando a Deus que o visitou, que o alcançou, que o restaurou, glorificando ao Senhor.
Mas eu quero falar aqui nessa mensagem sobre algumas coisas. Pedro fala assim, olha para nós. E eu quero fazer uma distinção entre o nós e o eles, porque se tem o nós, tem também o eles, não é? Pedro não falou olhe para eles, não é? Mas Pedro falou olhe para nós. Então, quem somos nós e quem somos eles? No caso ali, Pedro e João eram aquelas pessoas que viveram com Jesus, que andou com Jesus, que comeu com Jesus, que aprenderam no dia a dia com Jesus, que viu Jesus pegar, por exemplo, uma bacia com água, uma toalha e lavar os pés dos discípulos, mostrando uma ação de humildade, mostrando que os discípulos, os servos do Senhor, precisam ser pessoas que sirvam. Não são chamados para ser servidos, mas para servirem o povo de Deus, para abençoar o povo de Deus. Esse Pedro e João foram também aqueles que no início, quando Jesus foi batizado por João, o Batista, e Jesus ao ressurgir das águas, vem o Espírito Santo de Deus em forma corpórea de pomba e pousa sobre ele, e uma voz do céu proclama, este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Esse Pedro e João foram os mesmos que estiveram também com Jesus ali no monte, quando Jesus, numa visão, contempla Moisés e contempla Elias, e os discípulos que estavam com Jesus naquele momento ali também viram aquela visão, enxergaram aquilo ali, e depois se retira Moisés, se retira Elias, e permanece tão somente Jesus, e mais uma vez a voz dos céus proclama, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Moisés se retirou, Moisés já cumpriu o seu papel, já cumpriu a sua missão, Elias já cumpriu a sua missão, mas agora precisamos ouvir a Jesus. Não quer dizer que não vamos ler mais nada, não vamos ler os escritos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, onde não tem uma fala direta de Jesus. Não, vamos ler sim, só que vamos ler sempre passando pela cruz. Eu vou ler todo o Antigo Testamento, mas passando ele pela cruz. Eu vou ler todos os demais escritos do Novo Testamento, além dos ditos de Jesus, além das falas de Jesus, eu vou ler, mas passando eles pela cruz. Ou seja, Cristo é a referência para mim da palavra de Deus, porque Ele é o Verbo encarnado, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, é proclamado por João no Evangelho. Não é? Então, ou seja, Jesus é a nossa referência. Então, esse nós aqui contrapõe ao eles. Então o nós que Pedro fala são essas pessoas que estiveram com Jesus, que andaram com Jesus, pessoas que não tinham recursos materiais, não tinha ouro, não tinha prata, não tinha um templo deles para cultuar ao Senhor, mesmo porque no início ainda estava misturado ainda, e não sabia como que seria a situação, como seria a vida da igreja. Então eles aproveitavam as reuniões do templo para reunir, para orar, para buscar a Deus. Então, mas eram pessoas desprovidas de recursos materiais, mas que estavam ricas dos recursos espirituais, celestiais. Ou seja, não temos ouro e não temos prata. Olhe para nós. Eles, que eram as autoridades da época, que eram os sacerdotes da época, que eram os líderes religiosos da época, tinham muito recurso. Ou seja, o templo era um templo belíssimo, era um templo maravilhoso que tinha sido construído por Herodes e doado à religião e doado ao povo. Ali as pessoas vinham do mundo todo, trazendo as suas contribuições, trazendo as suas ofertas, de tal era o fluxo de dinheiro ali, que o pessoal começa a estabelecer casas de câmbio no pátio, no templo. O que quando Jesus viu aquilo, Jesus pega uma corda lá e faz daquela corda um chicote e mete o pé naquelas bancas lá de câmbio lá e põe todo mundo para correr dali, porque ele diz, a casa do meu pai será casa de oração para todos os povos ou para todas as nações, não a transformais em covil de salteadores, porque o pessoal não apenas trocava as moedas, mas usava às vezes de exagero ao fazer essa mudança de câmbio, e explorava as pessoas que estavam longe, que estavam fora de casa e que queriam dar oferta.
E a oferta que dava para o Senhor não podia ser a moeda romana, que era a moeda que as pessoas, quando vinham de viagem, traziam. Então eles tinham que trocar pela moeda do templo, para a moeda da nação. Não é? Então, por isso quando eles perguntam a Jesus se era lícito pagar tributo a César ou não, Jesus pergunta, me mostra a moeda do tributo. E eles mostraram, Jesus falou, de quem que é a imagem nessa moeda? De César. Eu só então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, porque a César o imposto tinha que ser pago com a moeda romana, já não era permitido pagar o imposto com a moeda do templo, você tinha que trocar ela, você tinha que passar pelo câmbio e trocar. Da mesma forma também, a moeda romana não era aceita como oferta, como dízimo, você tinha que trocar pela moeda do templo, pela moeda da nação, para fazer essa transação ali. E nisso havia então muita... Com eles, eram as pessoas que estavam envolvidas com essa estrutura, uma estrutura econômica, uma estrutura religiosa, uma estrutura opressora, uma estrutura que dominavam as pessoas ali e procuravam arrancar delas o máximo que podiam e daí por diante. Mas chega Pedro e João aí agora, servos do Senhor, membros da igreja do Deus vivo, que estavam iniciando, que estavam engateando, dando os primeiros passos, mas não tinha templo físico, não tinha recursos materiais, não tinha muita coisa, mas tinha algo que os outros não tinham. Os outros tinham um templo maravilhoso, um templo muito lindo, um templo muito sofisticado. Tinha dinheiro aos montões. Tinham os sacerdotes naquelas épocas, do sumo sacerdotes, a família do sumo sacerdotes, tinha muito dinheiro. Eram pessoas que ganhavam muito, mas agora os representantes da igreja, os membros da igreja do Senhor, não tinham esses recursos. Ele diz, olha para nós. Somos diferentes deles. Eles têm tudo isso. Então não espere de nós uma esmola, que uma oferta em dinheiro, porque não temos para dar. Mas o que temos, isso te damos. Ou seja, o que eles tinham para dar? Eles tinham a presença do Cristo vivo, do Cristo ressurreto, daquele que esteve entre eles, que andou entre eles, que foi crucificado, mas que venceu a morte, dizendo, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, os teus aguilhões, e venceu e pegou as chaves da morte, do inferno, e venceu e nos deu vitória, e agora anda com seus discípulos, conforme a promessa dele, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando eles vão ao templo para andar, Jesus está com eles. Quando eles vão para qualquer lugar, Jesus está com eles. E quando aquele mendigo então pede uma esmola, pede uma oferta, ele fala, olha, não temos ouro, não temos prata, não temos esses recursos, mas o que temos nós te damos. Ou seja, nós não temos esses recursos materiais, mas nós temos recursos celestiais, nós temos recursos espirituais, e isso nós podemos te dar em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te, anda. E estendeu as mãos e o pôs de pé, e aquele moço então se pôs a saltar e a entrar para o templo saltando e glorificando a Deus, porque ele foi alcançado com a graça do Senhor, com aquele que ressuscitou, com aquele que está vivo, com aquele que está sentado à destra de Deus Pai. Deus Pai intercede por nós e faz maravilhas no nosso meio, fez nos dias dos apóstolos, fez durante toda a história e continua fazendo nos dias atuais. Mas aí, meus irmãos, quem são eles nos dias de hoje? E quem somos nós nos dias de hoje? Nós falamos que o nós e eles nos dias de hoje, o nós seriam aqueles que andaram com Jesus, que viveram ali com Jesus o dia a dia, que aprenderam direto de Jesus. E o eles eram líderes religiosos, que tinham acesso à estrutura religiosa, aos recursos financeiros que a estrutura religiosa propiciam, mas estavam afastados de Deus. Pelo contrário, ajudaram, entregaram Jesus para ser crucificado na cruz pelos gentios. Ou seja, pessoas que só pensavam no lado deles e não estavam em afinidade, em harmonia com Deus. E quem são nós e o eles hoje? O eles, meus irmãos, são os mesmos.
Eles são aqueles líderes espirituais corruptos, aqueles líderes espirituais malignos, aqueles líderes espirituais que Jesus fala lá que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, e que muitas vezes nós entendíamos que aquilo estávamos falando do diabo, mas não é do diabo que Jesus está falando ali. Jesus está falando de líderes espirituais malditos e malignos, que não entram pela porta que é Cristo, mas que acessam o rebanho do Senhor, acertam as ovelhas do Senhor, mas não com a visão de que aquele rebanho é do Senhor, mas eles tentam ensenhorear, se tornar donos, senhores do rebanho do Senhor, para espoliar esse rebanho, para tirar desse rebanho o couro, para tirar desse rebanho a carne, para tirar desse rebanho o sangue, para tirar tudo dele. Então eles são essas mesmas pessoas, eles estão por aí, em templos maravilhosos, em templos benditos, em templos... Eu não estou falando que não devemos ter o templo, eu mesmo estou aqui num templo. Mas tem gente que usa essa estrutura para extorquir das pessoas simples, do rebanho do Senhor, para se tornar donos do rebanho do Senhor, para tirar deles até a última gota de sangue, e não tem o menor amor para com esse rebanho, não tem a menor consciência, quando faz campanhas pedindo a pessoa para pagar o dinheiro do aluguel, para fazer... Não tem. Eu sei que eu tenho falado isso, às vezes, em algumas mensagens, mas isso está no meu coração. E tem coisa que é difícil você deixar de falar. Deus tem me chamado para denunciar esse tipo de falcatrua, esse tipo de líderes corruptos e malignos, que têm aproveitado o povo de Deus. Não tem Deus. Nas igrejas deles, Jesus está para o lado de fora. Jesus está batendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, serei com eles e eles comigo. São igrejas maravilhosas, corais maravilhosos, ministério de louvor maravilhoso, todos os departamentos funcionando de forma maravilhosa. Mas Jesus não está lá dentro. Jesus não está lá dentro. Eles ensenhoreiam do rebanho do Senhor, dominam o rebanho do Senhor, para espoliar o rebanho do Senhor. Sem o menor escrúpulo, sem cuidado da ovelha fraca, sem curar a que está ferida, sem ir atrás da que se perdeu, porque a única intenção deles é enriquecer, enriquecer, enriquecer. O Deus deles é Mamon. Mas quem somos os nós hoje? Irmãos, nós não andamos com Jesus como os discípulos, nós não tivemos esse privilégio. Mas nós somos aqueles que seguem as pegadas que Jesus deixou para seguirmos os seus passos. Nós somos aquelas pessoas que aprenderam com os discípulos, que estão fundamentados ali no ensino dos apóstolos e dos profetas, que ouviram com o Senhor, que aprenderam com o Senhor e que transmitiram a nós com graça, com amor e com retidão. E como diz o apóstolo Paulo, nós não somos falsificadores da palavra, nós mantemos essa palavra genuína, nós mantemos essa palavra limpa, nós mantemos essa palavra sem corrupção e proclamamos que Deus é bom, que Deus nos ama, que Deus salva o pecador, que Deus continua tirando o pobre do pó, do monturo necessitado, para fazer assentar junto com os grandes do seu povo, que Deus muda a vida daquela pessoa que está em trevas, que está em pecado, que está todo perdido, e que todo mundo olha para ele e fala, não tem mais jeito. Mas o dia que essa pessoa olha para os céus, e fala, Senhor, eu pequei, me perdoa em nome de Jesus, o Senhor então o perdoa, envia sobre ele o Espírito Santo de Deus, e o tira das trevas, e o coloca no reino maravilhoso da luz, e o dá assento à mesa do Senhor, o tornando assim filho e filha de Deus. Pessoas comprometidas com o Senhor. Nós hoje somos as pessoas que andam nessas pegadas, que não estão trabalhando para o enriquecimento ilícito, que não vê o rebanho do Senhor apenas como couro, como lã, como sangue, como carne, como leite, como queijo, mas que vê o rebanho do Senhor como é o rebanho do Senhor, e que precisamos do amor de Deus para cuidar desse rebanho, para ser sensível para aquela ovelha que está fraca, fortalecer ela na palavra do Senhor, trazendo um alimento genuíno, um alimento do céu, não esse alimento que tem sido dado por eles, não, porque o alimento dado por eles só busca as coisas materiais, é um alimento que causa
diarreia nas ovelhas, que causa prisão de ventre, que causa cólicas, que causa gases, que atrapalha a condição da ovelha, porque distancia a ovelha do propósito de Deus para a vida dela, que é buscar as coisas do alto, e só busca as coisas aqui da terra. Ah, pastor, você é contra as coisas? Não sou contra as coisas aqui da terra, não. Enquanto estivermos vivendo aqui, nós vamos usufruir dessas coisas, nós vamos utilizar essas coisas. Mas essas coisas vão nos servir e não nos tornarmos escravos delas, e não tornar o rebanho do Senhor escravo das coisas aqui da terra, não. O alimento que trazemos é o alimento que alimenta, é o pasto verdejante, é aquela palavra que vem de Deus para nós, passando pela cruz de Cristo, e então nós levamos essa palavra para o rebanho, e a palavra então alimenta, sacia a fome do rebanho, sacia a sede do rebanho do Senhor, cura, ó Pai, a ovelha que está doente, fortalece a ovelha que está fraca, porque vemos o rebanho do Senhor não como um meio de arrancar dinheiro dele, mas como o rebanho de Deus, que nós precisamos cuidar dele com amor. Do jeito que Jesus falou com Pedro: Pedro, tu me amas, então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E por amor, nós, guiados por essa palavra, recebendo esse legado dos pais apostólicos, dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus, pregamos hoje que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, que Jesus continua salvando, que Jesus continua libertando, que Jesus continua fazendo coisas maravilhosas na vida da pessoa, tendo essa pessoa dinheiro ou não, tendo ela recursos materiais ou não. Jesus não está preocupado com a quantidade de dinheiro que ele tem. Jesus não morreu na cruz para você ficar rico, Jesus morreu na cruz para te salvar, sendo pobre ou rico. Então nós não falsificamos a palavra para agradar pessoas também gananciosas, que querem aproveitar do Evangelho para enriquecer. Mas pregamos a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que arde no coração de quem a ouve com os coração sincero e verdadeiro, e procura ter uma vida de retidão e de santidade diante deles. Se os eles dos nossos dias são os líderes corruptos, que falsificam a palavra, que atossem a palavra, que dão um alimento que causa enfermidade nas ovelhas, nós somos aqueles que buscamos em Deus uma palavra de graça, uma palavra de amor, uma palavra de bondade, uma palavra que cura, uma palavra que fortalece e que sustenta o rebanho do Senhor, sabendo que esse rebanho é do Senhor e que nós temos que prestar contas diante de Deus por cada vida, por cada ovelha que Ele colocou ao nosso cuidado. Então, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que você seja mais um dos nós, mais um que se junta a nós, como aqueles que buscam o Senhor, que busca a face do Senhor, que não dedica a sua vida para conquistar as coisas aqui na terra, mas que dedica a sua vida para ter uma vida no céu, dedica a sua vida para que você e toda a sua família venha conhecer o amor de Deus, venha conhecer a bondade de Deus, venha conhecer a presença de Deus, venha desfrutar de Deus a cada dia na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que a bênção do Senhor esteja sobre você hoje e todos os dias da sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficamos por aqui, um grande e forte abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir.